Pindamonhangaba paralelepípedo caramelo. Vamos reagir. Eu tenho que aprender a reagir. Eu acho que eu não tô reagindo certo, mas vamos aprender. Cauê Moura e Load Comics. É isso, né? Por que eu tô travada? Te travei. E aí? Perdão. Eu vou reagir a Cauê Moura. E esse menino que se chama Load. Eu acho que não é o nome dele não, né? Mas vamos lá. E aí o título do corte deles, lendo a lista de Red Pill de dicas para se proteger das mulheres. Eu vou ouvir primeiro o que eles têm para falar e vou reagindo. Senhor, que esse vídeo não fique longo de novo. Nicolas Ferreira, então... Lembrando que das duas primeiras tentativas eu assisti esse vídeo até 5 minutos. E com 5 minutos de vídeo, teve um vídeo que deu 1 hora. Meu, reagindo. Então eu quero muito. Tipo assim, eu quero que essa React dê no máximo 40 minutos. Vamos ver se consigo? Vamos ver se eu consigo. Consegue alimentando as fake news e os incels seguem chorando. Muitos deles, inclusive, já estão fazendo listinha. Não, e a ameaça que eles mandam assim. Mano, pelo jeito, acho melhor eu nunca mais falar com mulheres. Mas, peraí, camarada. Você é um cara que segue o Nicolas Ferreira. Não finge que você fala com elas. E começa por aí. Você não transa. Você é incel. Eu não posso afirmar essa questão de você não transa. Lembrando que esse canal, ele não tem classificação para crianças. Então, se você é responsável, a sua criança está assistindo isso aqui, tem alguma coisa errada. Porque esses vídeos de react, mesmo que não tenha coisa explícita, palavrão, eu não direciono esse canal para criança. Certo? Fechou. E aí, tipo, ele deu 2 informações. Ele falou Nicolas Ferreira. Alguém aqui não sabe o que é Nicolas Ferreira? Vou mostrar pra vocês. Nicolas Ferreira. Esse aqui é o Nicolas Ferreira. Eu sinto muito... Eu tenho sensibilidade espiritual, né? Deus sempre me usa dessas formas. E não é sobre questões de bater, não é sobre isso. É sobre o peso que certas palavras que esse senhor fala, que vem com ódio, carregada de ódio, carregada de dizendo que é em nome de Deus. Mas, até onde eu sei, os homens falam... que diz que está falando em nome de Deus é para justificar barbaridade, para justificar opressão. Aí todos sonham em ser perseguidos. Mas normalmente essa pessoa que persegue alguém ou algo e que nem Jesus mandou fazer isso e nem direcionou para isso. Aonde há Jesus não há ódio, não há confusão. Aonde há Jesus há amor, há respeito, a coletividade, a comunhão. Ponto. Então, não adianta vir com voz mansa pra cima de mim, que vem carregado com aquela vozinha, né, que parece suave, vem carregada de ódio ou de interesse conveniente no âmbito financeiro, baseado e no caminho da corrupção. Você falou, não entendi. Há o ódio sim, carregado na palavra, nas falas, certo? Mesmo que quando a pessoa está falando, a fala não pareça que tenha ódio, mas tem. E não justifica isso pelo lado espiritual. Justifica-se pelo quê? Pela crueldade, óbvio. Porque dá voto, óbvio. Para alguns não são, mas vamos usar a palavra óbvio. Supostamente, tá? Isso aqui eu estou conjecturando, supostamente. E tem a questão também da corrupção.
Pix, a questão do Pix, a questão tem a Faria Lima, essas coisas, e está envolvido até o pescoço. Fora as questões, muitas questões de município aqui em Minas Gerais, de envio de verba, que não há uma justificativa plausível, né? E ao mesmo tempo persegue, e o vídeo já vai ficar longo, eu nem entrei no que eu queria falar, tô falando de um político que veio falar na lista. Mas isso faz parte. Quem a gente está usando de referência? Lembrando que eu tenho... eles vão continuar falando aqui, aí eu vou pontuar. Além do que, você concorda com o discurso Red Pill, então é o favor que você tá fazendo pra elas. Exato. Que mina que ouviu isso e pensou, ai não, Enzo, não para de falar com a gente não, eu preciso da atenção de um fã do Nicolas Ferreira. É um favor que você tá fazendo. Tá então assim, maluco, você já perdeu quando a PL... Eu costumo falar, tem muito homem bom por aí, só que os homens bons ficam quietos. Aí, quem tá abrindo a boca pra falar são os homens meia boca ou ruins, cruéis. Lembrando que não adianta falar que a culpa é da mulher. Você que escolheu o homem errado. Assim, se você for olhar qualquer Google que você der, a taxa de agressões que homens recebem, quem são esses agressores? Homens. A maior probabilidade. E eu não estou falando isso de experiência própria, não. Eu estou falando isso de experiências coletivas. E quem é o principal agressor da mulher? Eu não sei se eu fiz a pergunta certa. Quem é o principal agressor do homem quando há uma agressão? Outro homem. Então esse outro homem não está sabendo escolher um amigo, não está sabendo escolher o chefe, não está sabendo escolher o pai, não está sabendo escolher a pessoa que está andando do lado dele. De onde vieram essas brigas? Aí quando é a mulher, aí normalmente a agressão vem do companheiro, né? Não só do companheiro, né? Mas vem do companheiro. Essa mulher não soube escolher o companheiro, aí tipo, quando a agressão vai pra mulher, a mulher que não soube escolher. Sendo que de 10 casos de agressões, 8 agressões a mulheres, 8 foram homens que agrediram. E de 10 casos de agressões de homem, 9 foram homens que agrediram outros homens. Assim, de agressões, né? Não que outra mulher não possa agredir outro homem. Mas fica risível porque até se aconselha, dependendo do homem, correr ou não se defender. Obviamente, se a mulher estiver armada, você sai de perto, né? Mas se você se defender, é capaz de aquilo virar contra você, porque a força da mulher física é menor que a sua. Não estou justificando que a mulher tem que agredir um homem, pelo contrário, está erradíssimo, muito errado mesmo. Mas eu tô falando na visão de força física. Força física, homem tem mais força física que mulher. Se a mulher estiver armada com uma faca ou com uma arma, né? Sai de perto. Primeiro que você pode, né, sair ferido. E nem tenta tirar da mão dela. Porque a força que você for usar para tirar a mão dela vai ferir. E talvez esse seja o objetivo dela. E depois você vai ter que acabar o pato. Tá vendo que eu fiz uma análise de uma agressão de um homem e investi esse tempo para falar? Eu sei que tem mulheres vacilonas, mas eu estou falando que a regra é homens, o padrão é homens, a maior parte homens agredindo outros homens e a maior parte homens agredindo mulheres. Vê que não é uma mulher que não soube escolher o seu parceiro, mas está intrínseco em homem, em regra, não todos, mas sempre um homem, a violência, a agressão. E isso também tem exemplos na Bíblia, de que eu falo assim, a Bíblia é manual do que você tem que fazer e não fazer. Aonde você segue 100% é onde Jesus está. Onde Jesus não está, você tem que pensar 1.200, 300 mil vezes para não fazer caramelo. Entendeu? Mas vamos já. Foi assinada no Senado. Você ainda vai perder se manifestando desse jeito, porque o protesto que você acha que é um protesto é um favor que você tá fazendo pras minas, parça. Aí, esse cara, esse incel do Twitter, olha essa lista, vamos reagir. Nessa lista, mano, meu Deus do céu, cara. Guia para se proteger.
Peraí, vamos começar por aí. Se você tem um guia pra se proteger e o tema é feminicídio e lei... Exato, né? Essa lista é pra quem? É pra uma mina não sofrer violência? Não. Guia pra se proteger de ser punido na lei da misoginia de forma injusta. Meu Deus, mano. Peraí, esse tema, esse título... olha só, vamos lá. Bloco de notas. Melhor, não vou nem abrir o bloco de notas. Vou abrir aqui, sabe o quê? O Word do Drive. Deixa eu ver aqui. Já vou abrir aqui para fazer uma análise aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui nesse cantinho. Essa captura de janela aqui. Deixa eu organizar aqui, que não estava previsto, mas eu acho pertinente ter essa janelinha aqui. Ponto. Aí, o título. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. O título Guia para... Eu tô sem óculos, tá? Releve isso. É guia para se proteger de ser punido na lei da misoginia. De forma... forma injusta. Escrevi misoginia errado. Vamos lá. Misoginia. Tá. Guia para se proteger de ser punido na lei de misoginia de forma injusta. Primeira pergunta. Então, você está usando esse guia para não ser punido de forma injusta, certo? Mas tem uma forma justa de ser punido? Pergunta que eu faço para esse tema. Justa de ser punido? Porque você está querendo se proteger de ser punido na lei de misoginia, de forma injusta. Então, há uma forma justa para você ser punido. Ele já deixa aqui, quando os meninos eles estavam rindo aqui, mas qual realmente foi a intenção? Realmente esse cara estava inocente quando foi escrever esse texto? Ou ele realmente sabe que ele faz alguma coisa que é misógina, só que aí ele não quer ser punido de forma injusta. Só que quando você fala sobre não ser punido de forma injusta, você tem que pensar... Caraca, velho. Ele está literalmente te ensinando como não levantar provas contra si. Eu não sei se ficou claro. Repete comigo. Guia para se proteger de ser punido na lei de misoginia. Eles não querem ser punidos na lei de misoginia. Não querem. A questão não é assim. É guia para homens inocentes não serem punidos na lei, né? Na lei de misoginia. Entende o que eu quero dizer? Era bom ter começado por esse tópico aqui. Então pressupõe que os homens não são inocentes? Os homens que estão lendo essa listinha aqui, eles não são inocentes? Entende? Se eles não são inocentes, então você tem de 1 a 10 de punição. Aí tem punições justas e tem punições injustas. Eles querem
ensinar como você se proteger das injustas. Só que aqui não tá dando listinha das punições, tá dando a listinha dos crimes. Entende? Tá dando a listinha dos crimes, que é tipo pra você te ensinando os níveis do que você não fazer pra não ser punido de forma justa. Tá entendendo o que eu tô te falando? Tá claro isso? Não são homens inocentes, são homens culpados. Só que vão ensinar, colocando os tópicos ali do que ele considera que seria punível na lei da misoginia. E basicamente, pelo pouco ali que eu tô, só nessas primeiras 4 que eu vi ali, né? Basicamente são as coisas que as mulheres pedem há pelo menos há uns 20 anos para que os homens deixem de fazer. Só que quando a gente vai analisar, e eu vou falar depois mais para frente, isso não é uma novidade do nosso século. Não é novidade nem do período colonial, é uma novidade de período antes de Cristo. Uma novidade é um fato que acontece em período antes de Cristo. Só que entende que a partir do ponto que eu leio esse tema, é isso que me passa. E fica muito difícil eu considerar que é um problema de comunicação. Para mim é mais prático considerar que é realmente isso que ele queria dizer. Olha, homem, que sei que você pratica misoginia, sei que você é culpado, só que você não é inocente. Então eu vou te ensinar para te proteger de ser punido. Ele não vai te proteger de ser punido de forma justa. Ele vai te proteger de ser punido de forma injusta. Mas tem um percentual de punição de forma justa. Porque não é um homem inocente. Se o homem é inocente, ele não precisa, tipo assim, ele não, se o homem é inocente, ele não pratica o que está na lei de misoginia, que é esse aqui, ó. É projeto, né? Projeto de lei misoginia. Já até aparece aqui. O que está no projeto de lei misoginia? Que eu não sei nem se abriram para ler. São só 3 páginas e uma página basicamente que é atualização. Documentos. Vamos abrir aqui. Aí a gente tem aqui essa primeira parte, está dizendo que no artigo 1 são punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Aí inclui ou praticados em razão de misoginia. Aí a gente vê aqui, explica o que é misoginia nesse parágrafo aqui, né? Misoginia é o sentimento de ódio. Você tem sentimento de ódio? Você tem sentimento de repulsa ou aversão às mulheres? Se você não tem, você é inocente. Você não precisa ver uma lista para se proteger de ser punido na lei de misoginia de forma injusta. Porque você não sente ódio, nem repulsa, nem aversão às mulheres. Você é uma forma extrema e repugnante de machismo. Você pratica a forma extrema e repugnante de machismo? Os homens machistas sabem que são. Finge que não são, mas sabe que são. E você sabe, se você não é machista, você sabe que não é. E eu tô falando no contexto que existe, não de uma utopia fantasiosa na cabeça de homens que inventam possibilidades que não tem nem precedente. Entendeu? Aí você deprecia as mulheres e tudo que é considerado feminino, aí também podendo manifestar-se de diversos modos. Se isso aqui você não faz, você é um homem inocente, você não é um homem misógino. Então por que você precisa ter medo? Tipo, a partir do momento que você surge a dúvida, quando você lê esse texto aqui, e surge a dúvida se você é um homem misógino, é porque tem alguma coisa que você está fazendo que é misoginia. Saca? Tipo, a mulher não tem dúvida de tantas coisas que acontecem na vida da mulher. Tantas coisas.
A mulher não tem dúvida quando. Vamos lá, esse primeiro título aqui que eu vou esperar. Nunca fique sozinho em um local fechado com uma mulher desconhecida. A mulher não tem dúvida, quando ela ficar sozinha num local desconhecido, da probabilidade que ela tem de ser violentada. Ela nem tem preocupação de ser assaltada. Ou de receber uma palavra, ou uma insinuação, e ela depois não ter como provar. E no peso, até quando uma mulher é coletivamente agredida, no início tem aquele coisa, mas ao passar do tempo vão tentando buscar a culpa na vítima. E no fim, os culpados ainda saem como tadinhos. E nós temos vários casos, sabe, disponibilizados para qualquer um assistir. E no fim vai dizer, por que aquela mulher foi entrar no lugar sozinha? Ela estava com um namorado, ela estava com um marido, ela estava com conhecidos, com parentes. É um homem que foi cruel, é um homem que errou. Ponto. Ai, gente, eu não posso alongar esse vídeo. Pindamonhangaba. Vamos lá. Não vou, não. Não vou assistir comercial de coisa, não. Sozinho em um local fechado com uma mulher desconhecida. Primeiro, o que você tava fazendo aí? Então, qual é o contexto que eu vou estar num local fechado com uma mulher desconhecida? Exatamente. Pois é. Não, fora que eu entendo. Primeiro, ó, pra fazer aqui. Não tem como fazer advogado do diabo. Esses moleques não merecem advogado nem satânico, né? Mas beleza. Até mas os tem uma homens não estão situação. querendo defender os Não, homens. o cara falar assim, eu posso estar um dia, sei lá, eu entro numa lojinha, numa capinha de celular, No elevador. no elevador, a mina pode se trancar lá. E é bom ele estar tendo essa fala porque ele tem a visão masculina. Eu posso tentar me colocar no lugar de homem. E eu várias vezes me coloco. Porque tem a regra e tem as exceções. Isso tem que acontecer, a gente tem que colocar. Mas assim, na prática, não há. As exceções são raras de homens que são acusados injustamente. E por incrível que pareça, normalmente as acusações que vão pra frente são as acusações mentirosas. Possivelmente porque a pessoa que quer mentir, ela não tem cara de pau nenhuma, não. Ela mente na maior cara de pau e vai. A pessoa que pra falar, pra você fazer uma denúncia de agressão, meu filho, tem que juntar forças de não sei da onde. Tomar meu remédio aqui rapidinho. Então é bom estar escutando um homem falando, porque ele tem mais perspectiva masculina. Entendeu? Falar comigo e quando sair de lá, ela falar que eu ataquei ela e pronto, eu vou ser preso. Cara, isso é. Primeiro, não. Isso é uma possibilidade dentro da humanidade com qualquer pessoa, né? Exatamente. Inclusive, estar com um homem e ao sair de lá ele falar, esse cara roubou meu celular. E dá Exatamente. Aí vai ter câmeras, vai tá ter ligado? câmera. O que acontece, muitas vezes já aconteceu, sabe? De você estar num lugar e a pessoa vê. E tem até uma historinha que eles contam, né? Que tá no banco, o cara tá comendo um biscoito. Aí, de repente, senta uma pessoa aleatória e começa a comer o biscoito dessa pessoa. E essa pessoa irritada que essa pessoa tá pegando o biscoito dela. E ela come irritada e pensando, por que você tá pegando meu biscoito? E a pessoa comendo o biscoito normalmente. No fim, a pessoa vai embora. Aí, quando vai o que tava com o biscoito, né, comendo, o estranho comendo o seu biscoito, ele vai abrir a bolsa. O biscoito dessa pessoa, a primeira, tá dentro da bolsa dessa pessoa. Da pessoa A. E a pessoa A, irritadíssima que a pessoa B tava comendo o biscoito da pessoa A, não. Era a pessoa A que tava comendo o biscoito da pessoa B. E a pessoa B dividiu de boa. Então, entende? Óbvio que você entende que existe um precedente e existiu uma historinha até pra dizer, ó, vai ter uma acusação falsa de roubo. Ali foi só para uma forma didática de explicar que enganos pode acontecer, você pode se confundir, mas normalmente quem é confundido nesse mundo tem um fenótipo. Quem é confundido com o ladrão, sendo que historicamente quem mata, rouba e destrói não é um fenótipo preto.
Entende? Quem sai impune não é fenótipo preto. Quem vive, quem tem aquela doença que se chama... Aquela doença que você rouba porque você tem uma doença. Eu esqueci o nome agora. Deixa eu ver aqui. Não, eu quero lembrar. Deixa eu deixar a lei aberta aqui. Doença de quem rouba. Cleptomania. Ó, vamos lá. Índice de cleptomaníacos pretos ou negros. Não existe estatística pública ou estudo científico que estabeleça um índice de cleptomania específico para raça ou cor. A cleptomania é um transtorno de controle de impulso psiquiátrico raro e não está associado a grupo étnico específico. No entanto, com base nos resultados da pesquisa sobre perfil racial no sistema brasileiro, que pode ser a fonte de confusão entre furtos gerais e transtorno, cleptomania, os dados mostram uma forte disparidade racial na criminalização. Prevalência no sistema prisional, né, 80% em alguns levantamentos. Isso indica que pretos e pardos representam a grande maioria dos presos. Seletividade punitiva. A população negra, que representa 55,5% da população brasileira, é a mais afetada pela atuação policial e encarceramento em massa. Abordagens policiais, negros são os mais abordados pela polícia e sofrem mais agressões no momento da prisão. Aí tá. Eu sou uma pessoa preta. De pele, não sou retinta, mas sou preta, tenho características pretas, sou preta. E aí, porque eu sei que os pretos são mais punidos, surgiu uma lei, desde sempre a lei foram pejorativa para pretos, mas surgiu uma lei que, é uma lei democrática. Só que na prática, mesmo que essa lei a lei não discrimine, quem julga, né, quem prende, quem investiga, e quem julga, quem defende, quem acusa, tem os seus preconceitos, tem o seu racismo, velado ou não. E quando for decidir, aquela lei pesa mais para o fenótipo preto. Mas aí eu vou falar assim, não tem que ter essa lei aqui não, porque eu já sei que eu, como preta, vou ser mais punida. Ah, não tem que ser essa. Oxi. Eu sei que eu posso ser inocente, mas se o policial olhar pra minha cara, se uma pessoa branca olhar pra minha cara, dependendo do lugar que eu for entrar, e não for pra minha cara, ou seja o que for, vai me acusar, ou eu vou ser alvo fácil pra levar um tiro na cara. Ponto. Mas não é por causa disso que eu vou deixar de ser a favor de existir lei. Porque, mesmo eu sendo inocente, eu sei que tem gente que comete crime. Gente branca, amarela, azul, verde. E eu quero ter esperança que um dia só as pessoas que estão cometendo crime vão ser punidas. Mesmo que na prática, pessoas pretas como eu é que acabam sendo punidas. Aqui, ó. É algo que tem, de novo, precedente. É algo que existe. Não é uma utopia. Ponto. Quando chega uma lei de misoginia, eu sendo homem, eu sei que eu sou inocente, eu não vou lutar para essa lei não existir por eu ser inocente. Pelo contrário, se essa lei está considerando existir, e se eu sei que o índice de violência contra a mulher, e eu sei que existe essa coisa crescente, precisa ter uma lei mais específica, precisa ser um crime qualificado. Um crime qualificado acaba tendo um peso maior. Mesmo eu sendo inocente. Não é porque eu sou inocente que não existem culpados. Aí quando alguém levanta e começa a falar não tem que ter, eu fico com o pé atrás. Não é porque você é inocente que não existe culpados. Ah, mas existe lei, mas precisa ser um crime qualificado. E um crime qualificado, você como é que é? Endossa mais, você dá um peso maior. Porque conforme a gente vai evoluindo, tem gente que não evolui. Tem coisas que a gente faz hoje, homens e mulheres, principalmente os homens, que faziam, de novo, lá no tempo antes de Cristo.
Então vamos, né? Evoluir. Vai ter o papapá, entendeu? Então, assim, a falsa denúncia, o explorar o artigo, isso sempre foi uma possibilidade dentro da sociedade. É. O cara fala como se é um conceito novo. E alguém pode fazer uma falsa denúncia. A falsa denúncia pode acontecer, inclusive a PM forjando o bagulho no seu carro pra fazer uma falsa denúncia de que você tava com droga. Então, Exatamente. assim, falsa denúncia é uma realidade no ser humano já. Querer criar um guia pra se proteger dela, mas enfim, né? Mas aqui eles têm essa questão deles tratam a mulher como uma pessoa interesseira Sim. por natureza. Por natureza. Sim, sim. Elas são diferentes de nós. A gente é brother. Um cara não faria isso comigo no elevador, mas uma Exatamente. mulher, não, elas são interessantes. Só que o índice de agressões, violência contra homens são praticadas por homens. Se a gente for. Tem índice de golpista? Toda hora eu vou ter que ficar colocando índice, né? É básico, gente. Quando você vê, isso é bom para até a gente jogar abaixo fake news. Quando você vê um vídeo, qualquer outra coisa, eu sei que esse vídeo não vai chegar em que eu quero que chegue, mas você que conhece, poxa, ficou com dúvida? Pesquisa, você tem no celular, você tem na sua mão um celular que dá pra você jogar por terra naquele momento e falar, ih, ele mentiu, ih, ela mentiu. Os agressores, em regra, são os homens, tanto fisicamente quanto a questão do estelionato, né? E vale lembrar, vamos trazer aqui versículos da Bíblia. Isso aí tá na Bíblia lá com Sansão e Dalila. Dalila e Sansão, né, que fala. Mas enfim, Não sei. é um dos dois. É Dalila e Sansão, Sansão e Dalila. Que ele confia nela e ela trai ele lá, cortando os cabelos lá, irmão. Tá tudo na Bíblia lá, mano. A traição começa por onde? Pela Eva. E vai lá, engana Adão. Faz ele comer a maçã que não deveria comer. Mano, nas primeiras linhas que você lê da Bíblia, você já vai aprender um pouquinho de misoginia. Já. Você vai aprender, o homem foi feito por Deus, a mulher foi feita a partir do homem. Primeiras linhas, tá ligado? Você entrou na doutrina cristã Já era. e já tá tratando a mulher como diferente. Desde lá, isso é a raiz de muito mal, cuzão. Deixa eu falar um negócio pra vocês, ó. Versículo. O óculos aqui cadê? Tem que achar a posição aqui, cadê? Versículo sobre vírgula na palavra de Deus. Vamos ver aqui se vai aparecer isso. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem só letra ou vírgula serão tirados da lei sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos outros, será considerado menor no reino dos céus. Tá? Antes que o céu e a terra nenhuma só letra serão tiradas da lei sem que tudo aconteça. Tá, não é essa aqui. O céu e a terra não só... versículo, punição para quem trocar. Punição para quem trocar. A palavra de Deus. Não sei se é isso. Eu tô tentando achar aqui. Bíblia faz advertência sobre severa alteração, acréscimo ou subtração da palavra de Deus. As punições são tanto de ordem espiritual e futura quanto consequências práticas no presente. As principais consequências da cristiana escritura incluem punição escatológica. O texto diz que se alguém acrescentar algo, Deus acrescentará as pragas descritas no livro. Se alguém tirar, Deus já parte a sua parte da árvore da vida, perdição e julgamento, colheu fruto. Então veja aqui. Aí primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. Só que a Bíblia, como existe hoje, é uma junção de livros que é porque eu não quero toda que um ateu queria, né, fazer lavagem cerebral. Vou usar as palavras, né, didáticas, lúdicas aqui. Que foi isso que aconteceu. Queria fazer lavagem cerebral e ele queria livros que ele aprovasse e que privatizasse Jesus, porque Jesus não é branco de olho azul. Jesus foi privatizado pela Europa. Tanto que desde que eu me conheço por gente, eu escutei que foi a Europa que salvou o mundo da perdição. Sendo que a Europa que invadiu, praticou genocídio, violentou, matou, roubou, destruiu e ainda continuou fazendo isso, tanto no continente africano quanto nos outros continentes, né? E sem retroceder, sem pedir desculpa, sem reconhecer seu erro. Por quê? Porque sem reconhecer seu erro, meu filho, vão ser anos, vão ser séculos de
reembolso, né? Pelo menos nesse último milênio, né? A gente já fez não, a gente tá com 500, 1.500, 2.000, 2.026 anos. Ou 526 anos, né? 2.500. É isso, né? Isso. 526 anos. Então ainda não fez um milênio. Mas temos 5 séculos que deveria de pedir perdão. E eles não querem reembolsar as pessoas que eles mataram, roubaram e destruíram. Mas inculcaram, e sempre inculcaram, que eles salvaram a humanidade, sendo que foram eles que mataram, roubaram e destruíram. Ponto. Então, a palavra de Deus que fez a junção desses livros, lembra? A original da palavra de Deus tem uma. Então já deixou escrito que, já prevendo que pudesse ser acrescentado ou tirado, haveria uma punição. Tem gente que não é punida em vida, tem gente que vai ser punido depois, mas assim, infelizmente a gente acaba tendo muitos interpretadores bíblicos de forma com ódio, de forma de oprimir, de forma de querer algo, então usa a Bíblia para conseguir. Nunca é em questão espiritual. Toda vez que a Bíblia se desvia, toda vez que alguém usa a Bíblia para se desviar do amor de Cristo, se desvia de tudo aquilo que Jesus ensinou, de tudo aquilo que Jesus pregou, não está sendo pregando o Evangelho, está usando a Bíblia como ferramenta para matar, roubar e destruir. Ponto. E aí, ele falou Adão e Eva ali. Primeiro que quem tinha um compromisso ali era Adão. Tanto que quando a Eva comeu a maçã, nada aconteceu. Aconteceu quando Adão comeu. Se a Eva não tivesse comido a maçã, eu não sei se ela continuaria no paraíso e Deus faria de novo um outro homem. Ponto. Mas aconteceu o que aconteceu e saíram de lá. A Eva estava sozinha no jardim, não tinha ocupação nenhuma, não tinha nada que fazer. Era uma criança sem supervisão. Adão não. Adão, um homem que tinha responsabilidade. Na hora que aconteceu um BO, ele jogou o peso daquele BO, que deveria ser de quem era responsável. Eu tô falando apontando pra mim, mas não tô apontando pra mulher não, tá? Adão era responsável. O responsável por aquele jardim, por aquela demanda, por administrar ali. Então, o responsável, ele se responsabiliza pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Ele decidiu comer a maçã, mas a partir do momento que Deus estava perguntando o que aconteceu, ele jogou a culpa da decisão dele na mulher. Certo? E aí a gente vê pessoas, pregadores, até hoje dizendo que a culpa é da mulher pra gente não estar no paraíso. Sendo que a culpa não foi dela. A culpa foi da decisão do responsável, que era o homem, e que não assumiu o seu BO. Quando a gente vê Sansão e Dalila, estou analisando de uma forma fria, de fora. Primeiro que os hebreus, os judeus, não consideram Jesus como o Messias. Eles ainda estão esperando o Messias. E o Messias que eles estão esperando é um Messias de guerra. É um Messias de matança. Não é o Messias que veio pregar amor. E o que a gente está seguindo, a gente que eu falo assim, porque eu fui criada na igreja protestante, lembrando que eu sou protestante não praticante. Não pratico homofobia, não pratico intolerância religiosa, não pratico adultério, nem perto. E outras coisas mais. Que fazem alguém vulnerável chorar. Saca? Eu não quero nem ver alguém que não é vulnerável chorar, mas veja que os oprimidos sempre procuram alguém vulnerável ou mais fraco, ou com um pedaço os que querem oprimir, os oprimidos, os que querem oprimir, sempre procuram alguém mais fraco ou vulnerável, para que eles possam perseguir e conseguir algo, ponto. Então, tipo, por que não olha a Dalila como uma soldado, que da mesma forma que Sansão era o soldado, que estava ali, que estava, sabe, ele conseguiu o que ele queria com ela, que era um relacionamento carnal ali, e ela conseguiu o que ela queria com ele, que era uma informação para que ela conseguisse, para que o lado dela conseguisse ganhar. Aí quando você vê, fala que é suborno. Aí também tem não sabe se ela era hebreia, ou só o nome dela era hebreu, ou se ela tinha proximidade, se tipo as cidades tinham proximidade, e quando começa uma guerra,
Se você é de um povo, mesmo que você cresceu junto com aquela pessoa, você do nada vira inimigo daquela pessoa. Então, pessoas que foram sempre amigas por causa que alguém lá de cima, hierarquicamente, que tá no bem bom e nunca vai ir pro campo de batalha, decidiu que vocês são inimigos, vocês colocam assim um negócio no olho e fala, somos inimigos. Então, ninguém analisa ela como sendo um soldado que, sim, recebeu o seu pagamento, como também Sansão tinha o seu pagamento, por estar cumprindo ali o seu papel de soldado. Então, Dalila conseguiu que ela foi buscar, recebeu o seu pagamento e seguiu com a vida. Eu não sei se ela continuou sendo um soldado, eu não sei se ela era soldado. Mas assim, naquele momento, ela conseguiu. Não sei, eu não entendo se era só um romance, se realmente era só um romance, e se ela chegou a um ponto que o negócio estava tão difícil que ela escolheu trair. Se ela era filisteia, de verdade, e ela vendo tantos e tantos filisteus que o companheiro dela matou, era sangue de barata? Tá vendo? Para os hebreus, ela foi uma traidora. Para os filisteus, ela foi uma heroína. Ela fez um ato heróico. Dependendo do lado que você estiver, você vai ter uma visão diferente daquela situação que aconteceu. E lembrando que a Bíblia é manual do que fazer e não fazer. O único lugar que você tem que fazer 100% é onde Jesus está. Os outros, filho, você pensa 1000 vezes antes de praticar, porque normalmente é um que está acontecendo uma situação que é um exemplo do que é para não fazer. E normalmente essa situação do que é para não fazer inicia com misoginia, que é uma palavra atual, mas que a prática já vem sendo feita desde antes de Cristo. E pedo também. Homens de 400 anos, de 100 anos, escolhendo menininhas. Assim que a menina menstrua, já ficar de olho nela, uma criança. Eles sabem que é absurdo um homem, criança, um menino, já iniciar um relacionamento. Tanto que já tem passagem bíblica que esconderam, né? Meninos. Escondeu um menino, né? Se não me engano, foi uma história de uma parte lá de Judá, lá, não lembro agora. Mas as mulheres, menstruou, filho. Os homens já de olho. Que negócio é esse? Não tem como você virar e não ter uma justificativa de que o homem, ele trouxe o pecado para o mundo. Adão trouxe o pecado para o mundo. Sabe? Quando a Maria engravidou, se não, ela era menor de 18 anos também. Então, o Espírito Santo teve que correr, porque senão ia dar M lá. Ia dar caramelo. Quando a Maria engravidou, não teve nenhum contato com o homem. Porque se tivesse contato com o homem, aí ia ter questão do pecado. Não é a relação sexual que é o pecado. Entende? Por que sabe, não se observa que a gente tem um comportamento que foi sequestrado, síndrome de Estocolmo. E a gente continua repetindo, e vai continuar repetindo. A internet traz essa abertura de palestra, essa abertura para a gente conversar, essa abertura para a gente ouvir. Mas ainda existe, ainda vão existir homens que, por mais que sejam mente aberta, em algum momento vão se sentir superiores só por ser homem. Sendo que na prática, não é assim. Ele se autodeterminou superior. O branco se autodeterminou superior e buscou formas para que vai validar isso. E não é porque ele está conseguindo espaço que está certo. Alguém está sofrendo sofrendo morte, sofrendo tortura, sofrendo, sabe? As mulheres estão lutando para a lei da misoginia serem aprovada. E ao mesmo tempo tem homens lutando para não ser. Pessoas trans estão lutando para realmente leis serem aprovadas que salvem a vida dessas pessoas. E a discussão é se vai ter banheiro unissex ou não, sendo que já existe banheiro unissex. Eu, sendo mulher, eu não recomendo uma mulher trans usar banheiro unissex. Eu tipo, é totalmente nojento. E estando doente, piorou.
Se banheiro de mulher já é complicado usar, nossa, imagina um banheiro de homem. Aí você vê, eu tento me colocar no lugar da pessoa como seguidora de Cristo. Uma mulher trans, que eu olho, estou vendo que é uma mulher, que eu, olhando, faço uma leitura. Eu já fui confundida com homem. Isso agora é pouco recentemente. Posso ser porque eu tô careca, posso ser porque as minhas roupas, dependendo da roupa que eu tô usando, é uma roupa mais masculinizada. E eu já fui confundida com homem. Aí imagina, eu entrando no banheiro feminino, aí se eu não abro a boca, ou se não acontece alguma situação, possa ser que a mulher que estiver lá vai achar que eu sou um homem. E eu posso ser agredida. Se eu não tiver com andador, né? Tô com andador, ainda vem com a pessoa, pode vir com uma... Mas assim, se a pessoa der uma louca, e se quiser ir empurrando, se dependendo de qual forma que eu estiver vestida, você entende que é muito mais que mulheres, mulheres, né, cis, podem sofrer agressão, porque homens que têm, homens brancos, homens que já têm o seu privilégio, não estão querendo deixar outras pessoas sentarem na mesa. E estão querendo... Ai, eu tô pulando já de assunto. Vai. Mas daí não, mas daí na Bíblia tem o pai que dá a filha pra ser estuprada por um monte de desconhecido. Sim. Essa passagem é uma das passagens, tá? Que eu fiz a contação de história pra adultos. Então eu não sei se os meninos que o Moura vai ver esse vídeo que eu tô aqui reagindo. Espero que vejam. Tem uma... Eu já fiz 2 vídeos, que é o do mesmo tema, e é a contação de histórias para adultos. Se vocês verem, gostarem e quiserem reagir, agradeço. Obrigada. O irmão que mata outro irmão também, nada. Tá ligado? A esposa interrompe um diálogo. O marido tem precedente para agredi-la. E o Exato. marido interrompe o diálogo da esposa, mas ele pode, ela é dela. Lembrando que todas as regras que a gente vê são regras humanas. Aí quando é conveniente para quem decidiu a regra, tira a regra, e normalmente é um homem que decide qual é a regra que vai entrar e qual é a regra que vai sair. Então, de repente, deixou de ser pecado. De repente, deixou de ser errado. Entende? Quando é alguém oprimido, que está lutando para aquela regra cair abaixo, muitos oprimidos vão morrer. Quando é o opressor que decide que aquela regra vai cair abaixo, não, gente, tá de boa. Isso vale para a igreja também. Tem muitas coisas na igreja que disseram, é pecado, vai levar para o inferno, papapá. Muitos em relação também à segurança física da mulher. Aí, de repente, quando algum líder decidiu que aquilo dali era errado, aí, né, mesmo que tivesse pressão do lado de fora, externo, da justiça e tudo mais, muitas coisas ainda valiam, e até hoje a gente falando barbaridade no microfone, como se aquilo fosse algo aceitável. E pessoas lá embaixo quietas. Sabe? Pessoas quietas. E não falando nada. Por quê? Lavagem cerebral. O meu mundo se abriu quando eu saí dessa caixinha e percebi que muitas coisas que agiam comigo dentro da igreja e até mesmo no seio familiar, no núcleo familiar, estava errado. Estava muito errado. E Jesus não endossa isso. Jesus não endossa isso. Eu sou usada por Ele. Ele me mostra coisas. E normalmente o que Ele me mostra não é para destruição de ninguém. Não é para fazer ninguém chorar, não. Não! É para que a pessoa se conserte ou que a pessoa tenha um livramento de algo que vai fazer mal para ela lá para frente. Ele pode fazer o que ele quiser, mano. Está na Bíblia, beleza. Próximo item. Nunca fique sozinho com uma criança ou brinque com ela sem a presença dos pais. Você precisava de uma nova lei pra saber disso? Eu acho que isso é meio que... Qual o contexto que você vai estar brincando com uma criança sem autorização do pai ou num lugar sozinho, tá ligado? O que me parece é um incel, potencial agressor de mulheres, falou, deixa eu me proteger. Aí no item 2 ele falou, vai que eu sou potencial pedófilo também, né? Tipo esse artigo tá sobrando aí, né? Mas beleza. Entende? É uma coisa absurda. Sabe? É uma coisa assim... pensa ver. Que homem quer ficar sozinho com uma criança? Pensa você.
você, mulher, você, homem. Lembra, tenta desbloquear. Alguns que conseguiram já desbloquearam traumas da infância. Lembra, quando você ficou sozinho com um homem, pensa primeiro se esse homem era da sua família e pensa o que ele aproveitou para fazer com você. Pensa. Foi algo aceitável, né? Tipo assim, aceitável, que Jesus, meu Deus do céu, é tranquilo, tá de boa, não tem nada aqui. Ou foi algo criminoso? Que mesmo que você não tivesse lei, isso te traria, te machucaria, te traria mal, porque você é uma criança, porque você não tem, você é vulnerável, não tem como se defender, você não tem como falar, você não entende o que está acontecendo. Pensa o que aconteceu quando esse adulto ficou sozinho com você. Pensa qual é a possível cena de um adulto, um homem, querer ficar sozinho com uma criança. Eu posso estar sendo, sabe, errada. Mas pensa, você, eu não vou falar nada não, pensa você, qual é a situação? Por que um adulto, vai, chuta. Por que um adulto, um homem adulto, ficaria sozinho com uma criança? E eu não tô falando tipo assim, tô aqui no apartamento, aí tá uma visita, aí eu fui na cozinha pegar um copo e ficou sozinho com uma criança. Não, você sabe muito bem o que eu tô te falando. O que é ficar sozinho com uma criança. Nunca brinque com ela sem a presença dos pais. Se você não é recreador infantil, e mesmo assim, quando tem recreadores infantis, sempre tem uma mulher no grupo, porque para acompanhar, né, os meninos e as meninas no banheiro, de certa idade, a mulher, ideal a mulher acompanhar, certo? Para evitar aborrecimento. Recomenda-se também para os tios não pegarem as crianças no colo, os recreadores não pegarem as crianças no colo, mesmo que a criança queira abraçar, papá, é bom que as mulheres evitem também, mas entre a mulher e o homem, a regra de pedo são homens. Há mulheres que também são pedo, mas assim, a regra são homens. Exceto se você é um recreador infantil, e mesmo assim você não tá brincando, você tá brincando com ela assim, a gritar, sozinho. É uma criança sozinha. Quando você é um recreador, tem várias crianças num ambiente de recreação e num ambiente que tem uma mulher também lá e outros adultos, né, ao redor. Entende? Até um recreador evitaria ficar sozinho para brincar com uma criança. Por que você, que não é recreador, que às vezes é um adulto chato pra caraca, que não se anima de fazer porcaria nenhuma, de repente ficou interessado em brincar sozinho com uma criança? Eu que tenho o maior cuidado quando vou fazer brincadeira. Aí até depois eu explico, ó, não toqueira não, faço cosquinha aqui na cabeça, evito posições perto do órgão genital para fazer cosquinha, do bumbum, do seio, seja do menino ou da menina. Entendeu? E ainda fala assim, ó, alerta, ó, eu fiz assim e tem que ter cuidado também que às vezes, infelizmente, pessoas que são conhecidas, eu sempre falo isso. Quando o seu filho tiver uma atitude, mesmo que você me conheça, quando o seu filho ou sua filha, se tiver uma atitude esquisita, mesmo que você me conheça, dá ouvido pro seu filho, dá ouvido pra sua filha. A gente vai investigar, ver o que tá acontecendo, mas assim, escute os seus filhos. Independente se você conhece aquele adulto. Proteja sua criança. Agora eu respondo de novo. Por que uma pessoa... E agora ele falou ali. O que isso tem a ver com a lei de misoginia? Se trabalha no aplicativo de entrega Uber, sempre ligue sua câmera ao atender uma mulher. Sim, obrigada.
Não quê? só uma mulher, deixa a câmera sempre ligada Sim. pra qualquer pessoa que entrar no seu carro. Obrigada. Em qualquer situação. O Uber, inclusive, agora tem como padrão isso. Eu, como usuário, eu decido se eu quero parar de gravar o áudio do meu celular. Porque ele já coloca como padrão pra mim, assim, ó. Gravando a viagem. Eu falo, beleza. Exatamente. Fechou, então. Só uma questão de segurança, né? Ó, tem a de cima ali, né? Nunca apague das redes sociais conversas que tiver com mulheres. Elas podem salvar a sua vida. Cara, isso serve pra qualquer contexto. Também. É tudo. Cara, qualquer eu já contexto, usei cara. conversa de e-mail, de WhatsApp, pra eu usar em processo judicial. Foi utilizado como prova de coisa que eu tentei resolver pacificamente. Fiquei meses tentando resolver e nada. Como eu não apaguei, graças a Deus não apaguei, mesmo que fossem respostas absurdas. Depois eu falei, isso aqui é a prova. Eu tô usando o meu exemplo, mas assim, não apaga mesmo não. Não apaga. Isso em qualquer situação. Mas o que eu vejo são homens, pessoas que não apagam coisas da ex-companheira ou da companheira. E o que eles fazem? Joga onde? Na internet. E normalmente são pra fazer chantagem. As fotos que a pessoa enviou em confiança e depois quando vai ver tá espalhado pela internet. Também, tá ligado? E... Ai, meu Deus do céu. E aí, pra que você precisa... Ah, enfim, mano, tá óbvio, né? Vamos lá. Não sente ao lado de mulheres no ônibus. Que isso, mano? Cara, A mulher agradece. A mulher agradece. Em Principalmente segundo, vocês que ficam sentando com as pernas abertas. Nossa, eu tenho É, uma raiva, mano. obrigada. De pessoa que senta com a perna aberta no banco, mano. Pois é. Nossa, a melhor coisa que aconteceu comigo foi quando liberaram na igreja andar de calça comprida. E quando eu finalmente tive coragem de usar calça comprida, teve gente que no outro dia da liberação, não, na meia-noite da liberação, no outro dia eu já tava usando calça comprida de boa. Eu demorei, eu acho que eu só fui começar de verdade a usar calça comprida quando eu me afastei um pouquinho da religiosidade, sabe, daquela religiosidade que não é cristã. Mesmo que eu seguisse todas as regras, mesmo que eu tentasse pregar o evangelho conforme eu estava lendo na Bíblia, ainda tinha questões que eu falava assim, ué, gente, isso aí tá certo? Tipo assim, peraí, até ontem a gente não podia usar calça comprida. Por que agora, de repente, todas as meninas estão usando calça comprida? Tava todo mundo doido pra usar calça comprida? Então, tipo assim, essa questão não tem nada a ver com o vídeo que agora eu pensei assim, será que é por isso que as pessoas às vezes têm medo de liberar certas coisas? Igual falou que eu tinha medo de liberar casamento gay, homossexual, lésbico. Por quê? Porque muitas pessoas que estão na igreja iriam, caramba, agora eu consigo casar com a pessoa que eu amo. Porque, sabe, é o que dá pra entender isso, que só a regra é que prende as pessoas de serem felizes. Não tô falando a questão de crime. Não tô falando, porque crime é o que acontece, muitas igrejas jogam para debaixo do tapete crimes. E eu não vou nem entrar nesse pressuposto aqui agora não, tá? E vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Mas, supostamente, por quê? Por quê? Porque essa cegueira por regras. Eu esqueci o que eu tava falando. Por que eu tava falando isso? Depois que eu falei de calça, não sente ao lado de mulheres no ônibus. E aí, quando eu comecei a usar calça comprida, eu falei, quer saber? Também vou arreganhar as pernas. Quando o homem arreganha as pernas do meu lado, arreganha as pernas também. Aí ficava assim. Tipo assim. Eu olhava e falei assim, meu filho. Mas eu contei. Meu querido, mas. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Você não senta no vaso? Como é que você senta no vaso pra defecar? Antes, eu ainda tinha um senso de cara de pau, mas conforme foi passando o tempo, eu fui ficando mais cara de pau ainda. Porque, tipo assim, se você quer me constranger, eu vou constranger você também. Sendo que eu demorei muito tempo pra ser essa pessoa que constrange, que leva constrangimento quem tá me constrangendo também. Constrangimento, não é humilhação, não. Entendeu? Eu não vou levar constrangimento pra casa. Meu filho, eu fiquei doente de tanto levar constrangimento. E guardar, engolir. No passo pano pra pessoa que quer me constranger, mas não. Ou que queira constranger os outros que estão ali vulneráveis. Não passo pra pano, não. Não vem, não. E aí, não sente do lado delas no ônibus. Cara,
no metrô já tem que ter vagão só pra elas. Uhum. A gente já viu os casos de homem que entrava no metrô e ejaculou no ombro da mulher. Nossa, já, mano. Nossa. Inúmeros Coisa casos de nojenta, assédio mano. pelo É essa a questão. Tem pressuposto, tem questões que já aconteceram. Quando você vem com factoides, com utopias que nunca aconteceram, aí você vira assim, como é que você pode levantar? Uma coisa é você fazer um planejamento, fazer um planejamento de contenção de danos de algo que já existe. Então você, nossa, pode acontecer isso, 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 isso aqui. Então eu já sei que eu vou fazer isso, 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 isso aqui. Agora, como é que você faz uma lista de coisas que, tipo assim, vou falar supostamente, mas não é supostamente, de coisas que não é assim que acontece. Normalmente, não é mulher que é agressora, não é mulher que, normalmente esses casos que estão dando exemplo, são casos realmente de agressões de homens misóginos e de pedo. Ponto. É exatamente isso. Essa listinha é uma listinha. Ai, caramba, velho, na boa. mundo, inúmeros casos de assédio pelo mundo. Então, é surreal um fudido desse, um virgem desse, querer se fazer de vítima no tema transporte coletivo. Viu? Agora é melhor eu não sentar do lado de uma mulher. Mano, a mulher as não mulheres quer que se sofrem, sente do lado mano. da Obrigada. mulher, que elas estão sofrendo há muito tempo com essa porra já. Vira e mexe tem aqueles vídeos de cara tentando encoxar a mulher dentro do busão, ficar esfregando o pau no ombro. Pois é. Nunca deu um fora em uma sem estar na presença de pessoas. Sabe como a gente vê que tem alguma coisa errada? É quando o homem fica doido. E eu não tô falando que são todos. Eu só estou dizendo. Ah, quer saber? O homem fica doido, fica tipo assim: caraca, eu entrei numa sala e só tem mulher. Nossa, eu entrei nesse ônibus e só tem mulher. Caraca, tô no céu. E muitos homens, principalmente de outras religiões, de outros países, esperam encontrar 72 virgens. Vai fazer o que com elas? Elas foram pro céu virgem. Você acha que elas vão voltar atrás? Porque você chegou? Enfim. E aí, basicamente quando uma mulher entra no ônibus e só tem homem, meu filho, às vezes ela tem que decidir se ela desce, mesmo que aquele seja o último ônibus, porque a vida dela pode estar mais em segurança se ela for a pé 10 quilômetros para casa do que se ela entrar naquele ônibus. Ela tem que decidir. É questão de segundos, que parece que é uma eternidade de desespero. E a mesma coisa entrando numa sala. Alguma coisa está errada. Não é só eu como mulher, não. São tantas e tantas e tantas outras mulheres. Quando conhecem o agressor. Quando a mulher não conhece o agressor, quando a mulher nunca foi agredida, ela não vai ter esse medo. Mas quando a mulher tem esse medo é porque ela já foi agredida. Ela já viu alguém sendo agredido em uma proporção. Tem mulher que foi agredida em proporção X, assim, nível 1, tem mulher que foi agredida no nível 10. E eu não tô querendo numerar agressões, não. Mas assim, em algum momento, uma mulher vai ser agredida. E se ela vai criar esse medo, é porque alguém agrediu. E se uma mulher chegou à minha idade e não tem medo, sabe, eu já fico preocupada, porque aí eu fico com medo dela não saber se proteger se acontecer uma situação perto dela, mas ao mesmo tempo eu fico feliz, porque os homens que estiveram na vida dela não machucaram ela. Só que você compreende que é quase impossível nenhuma mulher ter passado por algum caso de agressão misógina, sexual. E quem agride, quem faz isso é um homem. E não tô falando sobre beleza. Outro dia parou um cara, que eu tava saindo da quimioterapia, fui entrar no Uber. Um cara bem vestido, com fenótipo padrão. E chegou perto de mim e falou: deixa eu segurar sua bolsa. Primeiro que eu já segurei minha bolsa, porque nem que se o Uber pedisse pra segurar minha bolsa, eu ia deixar o Uber segurar minha bolsa. Eu não deixo a bolsa no carro quando eu tô pra entrar no Uber. Independente de qual etnia o Uber for, independente de qual padrão de carro for. E aí, eu segurei a bolsa, olhei de cima a baixo. Eu tava com o andador. Por que ele não se ofereceu pra ajudar com o andador?
Era uma bolsa de mão, bolsa que tava meu documento, meu RG. Não era bolsa de compra. Era minha bolsa que tava meus documentos. Eu não vou ficar entregando minha bolsa, não, independente de quem for. E naquele momento ali, poderia ser, ai, gente, nossa, uma pessoa tão. Nossa, a cara dele era tão boa. Pra mim, aquela cara de um possível ladrão. Qual o fenótipo dele? Não me interessa. Mas ali, era branco, tava cabelo feito, coisa feita. Na minha experiência, possíveis agressores não têm fenótipo. Possíveis agressores não têm fenótipo. Na minha experiência. Qualquer fenótipo são possíveis agressores. Só que a gente pesa pro fenótipo preto convenientemente, por causa do histórico de escravização de pessoas pretas aqui no Brasil. E eu não vou entrar nesse tópico, porque o vídeo tá ficando longo. Os primeiros você não vai levar fora de mulher, relaxa. Esse artigo aí é mais fantasioso do que você se viu sem querer na presença de uma criança. Porque isso ainda pode acontecer numa festa infantil. Mas agora... Caralho, foram cantar parabéns, ficou eu e esse Enzo aqui. Esse cenário existe. Mas o cenário onde uma mulher vai te dar uma cantada, você vai ter que dar um fora em alguém, relaxa, você não vai precisar passar por isso. E qual é o problema? E é muito interessante como um monte desses tópicos que ele colocou é aquele famoso da projeção, né? Que a direita faz bastante isso, né? Fala do outro o que ele na verdade é, né? Ele projeta no outro um comportamento dele, né? Exatamente. Porque o que a gente mais vê por aí é mulher dando fora em cara. E muitas vezes o cara até agredindo a mulher fisicamente. Exato. Aí isso. Olha como... Eu não precisei falar nada. É exatamente isso. Eles se colocam no lugar da mulher no que eles fariam se as mulheres dissessem não. Aí eles pressupõem que as mulheres fariam o mesmo se eles dissessem não. Só que eu acho tão interessante, por que não se coloca no lugar das mulheres em tantas outras coisas? O que eu faria se uma mulher que eu não estou interessado viesse me cantar? Realmente, o que eu faria? Ah, não importa, pode vir em mim, mulher. Então vem você, um homossexual. Um homossexual que você vem te cantar. Você é hétero, vem homossexual. O que você faria? O quê? Meter a mão na cara dele? O quê? Tá maluco? Oxi, é só você falar não, você é educado, o cara não sabe que você não é homossexual. O que? Tá na cara que eu sou hétero? Ok. Ponto. Pega isso aí. Por que quando você vai numa mulher, a mulher tem que dizer sim? Ah, porque ela só tá ali porque ela quer receber cantada de mim. Por quê? Tá escrito na cara dela que ela quer receber cantada? Ela só foi ouvir uma música na rua. Ela vive ouvindo música dentro de casa, vive bebendo dentro de casa. Ela só quer sair. Ouvir uma música fora de casa, curtir, comer fora de casa. Ouvir um show, um DJ fora de casa. Por quê que você acha que ela tá aí pra receber cantada e de você? Talvez ela queira receber cantada de outra pessoa e não de você. Ah, mas eu sou foda pra caramba. Tá, então vamos voltar àquele exercício? Se um homem sexual vier e fizer com você, te der uma cantada igual você daria numa mulher. Tá vendo? Você entende? Um exercício tão básico. Vocês fazem o exercício para o que vocês fariam se recebessem um não. Mas não faz um exercício não faz um exercício assim. Será que ela realmente quer que eu vá na direção dela? Você tem que observar. Se você não sabe quando uma mulher tá querendo você... Meu filho... Ah, pelo amor de Deus. Ai, santa misericórdia. A gente noticiou aqui, lembra a notícia do cara que pegou o WhatsApp o endereço do WhatsApp da mina, ficou falando com ela e depois perseguiu ela e matou ela? Esfaqueou a mina, desfigurou a mina. Pode ter certeza, mais uma vez o paralelo tem que ser traçado.
Teve gente que na época falava assim, tipo, agora, sob a lei do fim da escravidão, você não pode mais agredir uma pessoa negra, ela não é mais sua propriedade. Alguém ia estar falando assim, ah lá, tá vendo? Agora o cara vai me xingar no bar, e se eu falar que ele é um cuzão, eu vou ser preso, porque agora o preto não é mais minha propriedade. E tipo, isso é só uma distorção de quem tá tentando se defender de algo pior, tá ligado? Lembrando que no período que houve a abolição totalmente foi equivocada. A abolição, como André Rebouças queria, era primeiro, antes de assinar a carta de abolição da escravatura, era que os proprietários de terra e Portugal, e seja quem for, se responsabilizasse por essas pessoas que foram exploradas durante mais de 300 anos aqui nas terras do Brasil. Só que eles não estavam interessados em pagar aquela mão de obra que eles exploraram durante tanto tempo. E não adianta dizer e falar que os que estavam aqui eram menos alfabetizados. Não. Os europeus que vieram para cá eram tão alfabetizados quanto. A diferença é que eles não apanharam, não foram sugados, não viram suas famílias, as pessoas, e é a pessoa própria sendo explorada sexualmente e fisicamente. E aí, quando eles decidiram, eles assinaram a abolição, mas sem reembolsar o povo, sem direcionar o povo para a escola, criaram leis para que dificultasse que as pessoas pretas procurassem emprego. Então, sim, eu entendi o que ele quis dizer, tá? Ele deu um exemplo e tudo mais ali, mas então, ao mesmo tempo que houve lei da abolição da escravatura, criaram antes leis para que dificultasse a vida do preto. Então, infelizmente, muitas das pessoas, né, brancas, foram apoiadas por leis na hora de cometer algum absurdo ou alguma agressão contra pessoas pretas, que eles enfim. Distorção e algum tipo de coisa ali, tipo assim, por que você tá preocupado em dar Quando eu vejo que tem um assunto que vai me doer no momento, eu não tô afim de me aborrecer, ou vai desviar um pouco do assunto, que eu sou boa pra desviar do assunto, aí eu dou essa respirada, tá? Enfim. E continuo, porque senão eu vou me aborrecer e eu vou alongar num assunto que não tem nada a ver com o tema, né? fora de uma mulher se você conseguir ser cordial? Você tá preocupado porque você provavelmente é um escroto, tá ligado? Você não vai dar fora, mano. Você é... Como é que fala, mano? Você é seca-chota, sabe? Tipo, você é uma isso. pessoa que olha pra você e já fala, mano. Olha lá. Evite flertar com mulheres. Você pode ser acusado de assédio e ser morto por homens na rua. Que isso? Nossa! Então, beleza. Então ele reconhece que tem outros homens na rua que vão querer dar um salve em outros homens escrotos. Então isso daí já é um reconhecimento valioso, hein? Valioso, hein? Que ele sabe que, tipo assim, não é um lacrador de unha pintada, tá ligado? Homens na rua vão te espancar se você esculachar uma mina. Pô, que bom que essa consciência tá sendo tomada, hein? Vamos lá. Acontece sim casos em que a mulher não tá satisfeita. Só que casos, quando eu falo, dá pra contar no dedo. O que eu recordo foi de um rapaz que foi espancado por um grupo de homens que saiu de uma van e que a mulher tava gritando, pega ladrão, alguma coisa assim. E basicamente era ela que tava no portão da casa dele, alguma coisa que ela tava querendo, e ele querendo terminar. E para ele não sair como errado, ele se afastou o máximo que ele pôde se afastar dela. Mas mesmo se afastando, ela usou da arma que ela tinha naquele momento, que era gritar, pega ladrão. E sendo que ele nem... Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês verem que eu não sou homem perseguido injustamente depois da ex gritar, pega ladrão. Homem agredido por passageiros de van. Deixa eu ver se acha. É um caso bem específico. O caso refere-se a Gabriel de Souza Santos, de 25 anos, que foi brutalmente agredido por passageiro de uma van após uma falsa acusação de sua então companheira Maiara, 35 anos.
O episódio, que ganhou repercussão através do programa Balança Geral, ocorreu da seguinte forma: um conflito. Após uma discussão do casal, Gabriel decidiu sair de casa para ir à residência de sua mãe. A falsa acusação, Maria o seguiu e, para impedir que ele fosse embora, começou a gritar "pega ladrão" enquanto ele corria pela rua. A agressão. Ao ouvir os gritos, ocupantes de uma van que passava pelo carro acreditaram tratar-se de um criminoso. Dói, tá ali isso aqui, tá? Cerca de 11 a 14 homens desceram do veículo e espancaram Gabriel severamente. Omissão. Imagens de segurança e relatos mostram que, mesmo vendo a agressão injusta, a mulher não interveio para esclarecer que era seu namorado, e após a saída dos agressores, ela ainda teria voltado a agredi-lo. Consequência: Gabriel foi encontrado pela polícia, caído na rua e levado ao hospital em estado grave. O caso foi registrado na delegacia para investigação de falsa acusação e lesão corporal. Entende que esse caso foi gravíssimo, horrível, mas entende que isso aqui é exceção, não é a regra? A gente não vê muitos casos de Gabriel, não vê muitos Gabriel de Souza Santos que são severamente agredidos porque uma mulher gritou, porque a companheira dele gritou "pega ladrão", ou qualquer outra coisa. Eu não sei se ele se recuperou. Agora, deixa eu só ver se ele se recuperou. Meu Deus, tomara. Deixa eu fechar aqui, porque se acontecer aparecer alguma coisa ruim, eu não quero que vocês. Pelo menos não quero eu ser a pessoa que vou mostrar. Melhorou. Como está hoje? Eu tenho que botar várias formas de pesquisar aqui, porque como está hoje? Agredido por homens na van. Não aparece, ó. Quando aparece aqui, não aparece. Tô tentando ver se aparece alguma coisa como está hoje, mas não aparece, ó. Mulher mete a gritar, tem 1 ano, ó. 1 ano. Perfeito de laje, inicia. Não aparece como é que ele tá hoje. Eu coloquei aqui umas 3 formas. Mas entende que é um caso isolado? E eu fico triste, terrivelmente triste pelo Gabriel. E por isso que eu faço questão que tem que se ouvir individualmente o homem, mas tipo, não foi legal também os caras. Por isso que não é legal você vir já agredindo e fazendo o que acontece com a pessoa, assim, sem analisar os fatos. Não é legal você fazer justiça com as próprias mãos. Você não sabe o que está acontecendo. E principalmente que, se eu não me engano, ele estava correndo, ele não tinha nada nas mãos quando ele estava correndo. Eu lembro um pouquinho disso, porque me deixou muito perplexa nesse período. Não vou mostrar esse vídeo, não quero ver essa situação de novo agora. Não, é muito grave. Só que entende que essa sensibilidade que eu tenho de essa agressão que tá com o Gabriel, ele foi agredido. Quantas e quantas mulheres que nem nome tem? Porque já perdemos a conta de quantas mulheres foram agredidas, mortas, sabe? Ou tem medo de sair de casa porque não tem como se sustentar ou para onde ir. Mesmo que tenha um dinheiro, como que vai dar conta de pagar aluguel, pagar alimentação, cuidar dos filhos? Agora... Você pulou 2, mano. Não, é porque eu fiz uma inversão ali, aí eu comecei a fazer meio random. Eu tinha pulado lá de cima. Bom, vamos agora tentar puxar a ordem. Você é eletricista, marceneiro, entregador de gás? Evite entrar na casa de mulheres que estão sozinhas. Ué, mano. Tipo assim, é isso. Pra cada. Vamos. Eu tô entendendo o cenário Sabe o que que eu acho bizarro? Eu acho bizarro a pessoa já
partir do pressuposto da maldade na cabeça dela, que é tipo assim, mano, você tá aí na casa de uma mina que tá sozinha, tem que ser pra fazer alguma coisa de errado. É isso. Não pode só estar prestando um serviço Ele e não consegue cumprir e entender foi embora, uma tá relação ligado? cordial. Uma relação cordial, tá ligado? Olhar pra outra pessoa que, apesar de ter peitos, é um ser humano. Ele não consegue, ele não entende esse conceito, tá ligado? E aí, Mas só começou a pensar nisso quando veio essa lei. Porque aí começou, eita, vão pegar nós. Porque é só isso que passa na minha cabeça. Porque antes você não tinha, pelo menos eu não vejo preocupação antes disso aqui. Eu não vi, eu nunca vi. Nunca vi. Eu vejo tantas outras coisas, reclamações de homem, mas nunca vi esse tipo de reclamação. Ou de alerta. Ou prestador de serviço, quando você for entrar na casa da mulher, não entra sozinho. Não entra se ela estiver sozinha. Nunca vi isso. Pelo contrário, são homens assim, meu Deus, ela tá sozinha. Ela tá querendo me dar. Eu tenho uma cachorra, eu deixo ela solta, ela fica no... Mas deixa ela solta. E eu já aviso, ó. Ah, não, ela tá quieta ali. Já avisei, já liberei. Ela só ataca se você me agredir. Ponto, acabou. Se eu estiver sozinha, e mesmo que eu não tiver, minha cachorra, eu só uso a coleira dela pra passear. Ponto, acabou. Botei na camisa errada. Por isso que eu tô sentindo coceira aqui. Enfim. Então, entende? Nunca foi uma preocupação o prestador de serviço entrar e uma mulher tá sozinha em casa. Pelo contrário, era fetiche. Agora tornou-se preocupação? Por quê? Porque possivelmente muitas mulheres já estavam falando, ó, tá acontecendo isso, que vocês não estão dando ouvido. E vocês continuam, né? Continuam fazendo esquisitice. Aí a gente tem que criar uma lei pra ver se você se escuta, gente. Aí parece que tá dando já efeito já. Aí, ó. o que ele tá querendo dizer é, vai que o eletricista entra lá e aí alguma mulher acusa ele, ele vai se fuder. Pra cada caso desse que acontecer, que a gente sabe que, tipo assim, não acontece. Mas aí, beleza. Alguém vai pegar como uma evidência anedótica. Ah, mas aconteceu uma vez ali em Quixeramobim. Mano, pra cada caso que Até ele sabe que não existe, não tem precedente esse tipo de loucura. Não tem precedente. É loucura demais. Tá, tipo, usando uma coisa que não tem precedente pra tentar prejudicar coisas que tem vários e vários corpos de mulheres mortas. Hoje que estão vivas, mas como zumbi. Porque foram totalmente desfiguradas, tanto na alma, no emocional, e também no físico. Normalmente ataca o rosto. Quando a pessoa, o agressor, ele vem no rosto. Seja com soco, seja com água, seja para desfigurar. Emocionalmente e o rosto da pessoa também. acontecer, vai ter 10 mil mulheres que sofreram abuso na mão de um prestador de serviço. Tá ligado? Então é querer focar num bagulho tão fora da realidade, tão fantasioso. Próximo, se não tiver jeito, coloque o celular pra gravar tudo, se você for prestar serviço, tá bom? Beleza. Nunca entre em um elevador com uma mulher sozinha. Mesmo conceito. Cara, até os próprios cara olhou isso aqui. Ah, tá. Vai que você acaba abusando dela sem querer, né? Então Vai que você não evitar, né? consegue, né? Ficar só quieto. Vai que você... Gente, eu tô rindo de nervoso. Que tipo assim, que loucura. Que loucura. Tá vendo? O medo do cara de entrar no elevador é de ser acusado de assédio. O medo da mulher do cara entrar com ela sozinha no elevador é dela ser violentada. Olha só que loucura. Olha que loucura. Quieto assim, olhando pra porta assim, né? Vai que É. você do nada... Pois é. Caso você queira ter um Ai, relacionamento normal, de forma segura, sem correr muitos riscos jurídicos, saia do Brasil. Meu Deus. Vá para algum país asiático ou aprenda a falar russo, que lá você pode se dar bem. País asiático, mano, mano, lá já a taxa de natalidade deles, lá, os caras lá já também não transam, irmão. O cara, isso aqui é o mais... Os caras estão pegando os caras. Mesmo os caras sendo hétero. Porque as mulheres, tipo assim, primeiro que eles teve um... Eu não sei qual país que foi, não vou pesquisar aqui, porque o vídeo tá ficando longo já. Que proibiram e também dava conta de... Ai, gente, deixa eu ver se isso é verdade. Porque senão eu posso falar... Tô falando fake news. Qual... Adoro quando eu vou fazer isso aqui. Abre...
Qual país asiático proibiu ter filhas meninas? Desde 2021, a China permite que os casais tenham até 3 filhos. Essa mudança ocorreu depois das pessoas decidirem não ter mais filhos. Depois, tá vendo? Peraí, vamos lá. Após a liberação, a taxa de natalidade continua baixa devido ao alto custo de vida. Sim, mudança cultural. Em algumas regiões, como a província de Sichuan, as restrições foram ainda mais relaxadas, permitindo até mais filhos e para pessoas não casadas. A política de um filho só durou de 1980 até 2015, resultando em um forte desequilíbrio de gênero e envelhecimento populacional. Não é apenas permitir mais filhos, mas também criar incentivo para os casais que queiram aumentar a família. Qual país proibido ter proibido ter filhas? Ter filhas. Eu quero ver isso aqui. Não é possível. Teve um período que o país asiático implementou políticas rígidas de controle populacional, levando indiretamente a uma grave disparidade de gênero, preferência por filhos homens e, consequentemente, rejeição a filhas, foi a China. Tá vendo? A China, de 1979, política de filho único, a 2015. A China impôs uma das medidas de controle populacional mais severas do mundo. Casais, principalmente urbanos, eram permitidos ter apenas um filho para conter o crescimento demográfico, desequilíbrio de gênero. Devido a uma cultura patriarcal que valoriza o filho homem para cuidar dos pais na velhice, a política levou ao aumento de abortos seletivos, infanticídios femininos e abandono de bebê do sexo feminino. Aí você vê, a China, eles falaram país asiático, mas o que tá onda assim se eu não me engano, eles falaram país asiático, né? País asiático, mas vamos dizer que o país asiático deles, eles estão pensando na China, né? Não pensando na Coreia nem no Japão. Eu tô falando da China agora. Então, na China, que é o que está fazendo incentivo, que está fazendo incentivo para ter filhos. Só que a China já tem muito homem. Então lá ele não quer mais homem na China. A China que está fazendo incentivo para ter casais, eles querem mulheres, porque no período de 1979 a 2015 só podia um filho. E aí, como eu já li, houve-se aborto seletivo. Ou até, né, abandono ou matando. Certo? Aí você chega numa população que tem um monte de homem, muitos velhos. Tem mulheres que, conforme foi passando o tempo, as mulheres foram ficando, tipo, desgostosas. Porque você acha que vai... Até quando? Até quando vocês acharam que as mulheres iam aguentar calado? Não que antes aguentassem. Mas hoje a gente tem internet, tem acesso, e hoje a gente tem não um mundo ali micro, a gente consegue ver nos outros países. E a gente consegue ter uma visão de mundo, caramba, não moro só aqui. Tem mais para realidade. E isso acaba sendo um respiro para muitas mulheres. E para parar com essa coisa ridícula. Aí agora, eles precisam que as mulheres queiram engravidar. As mulheres não querem. Espero eu que... Olha, imagina, se tivesse um ataque, sabe, uma coisa assim que a gente ficasse num período tipo assim de apocalíptico. Você acha que eles não iam dar um jeito de sequestrar mulheres e dar um jeito de fazer uma fazenda de mulheres para que elas engravidassem à força? Vocês acham que não teriam um grupo de homens para inventar esse tipo de barbaridade? Se já não tem, porque é aquela questão de tráfico humano, que possivelmente já deve ter. Entende? Então decidiu a hora que é para ter, decidiu a hora que não é para ter, decidiu a hora que é para ter de novo, só que agora as mulheres não querem. Vai forçar como? Aí agora estão abrindo até para quem não é casado, pelo amor de Deus, vai, porque a gente precisa de que tenha jovem. Ué, só tem homem, e agora como é que faz? Só tem homem. Como é que faz se só tem homem? Porque ali é diferente, né? O homem é que fica na família. A mulher vai para outra família. Só que as duas famílias têm homem. Aí como é que faz? Ah, mas tipo, os homens são héteros. E não pode reproduzir.
Vamos dizer que eles sejam homossexuais, tudo bem. Só que as crianças abandonadas não, são poucas meninas. As outras foram mortas. Nem pra adotar tem tanta menina assim. E aí, como é que faz se não tem menina pra adotar? E se de novo? Meu Deus do céu. Eu nem sei, nem vou pesquisar aqui como é a questão da perseguição de pessoas que têm relacionamento do mesmo sexo. Nem vou questionar isso aqui agora, não. Mas entende quão profundo é? E esse cara coloca aqui essa barbaridade. Vá para algum país asiático. Os países asiáticos não querem homem, não. Eles já têm bastante homem lá. Ou aprenda a falar russo. Que você acha que você é pobre, as mulheres russas querem homem pra sustentar ela. Aí vocês acham que enquanto ela estiver bonita. Assim, as mulheres russas, que eu falo assim, não tô falando da russa em si. Eu tô falando assim, eles querem ser espertos, mas da mesma forma que eles querem ser espertos, as mulheres que eles estão querendo buscar também são espertos. Vocês estão buscando mulher, vão buscar a mulher pela beleza. Porque quando você fala mulher russa, você vem com um padrão de beleza na sua cabeça. E da mesma forma que você busca um padrão de beleza, ela busca um padrão de vida. Aí ela é interesseira porque ela tá buscando um padrão de vida, mas você não é porque tá buscando um padrão de beleza? Vai ser qualquer mulher russa? Vai ser qualquer padrão de mulher russa? Não. Então ela não é obrigada a aceitar qualquer padrão de homem brasileiro. Você pode até ser feio, mas se você não sustentar ela tá te dando beleza. Você tem que dar dinheiro pra ela. Você acha que se tá difícil pra mulher brasileira te querer, e eu não tô falando, veja bem, tem muita mulher aqui no Brasil, olha só, quantas mulheres e homens tem no Brasil. 51,5%. De acordo com o Brasil possui 104 milhões de mulheres, 51,5%, e 98 milhões de homens, 48,5%. Então, tem 6 milhões de mulheres a mais. As mulheres são maioria em cada região. Então, vamos lá. Tem 6 mulheres a mais. 6 milhões de mulheres a mais no Brasil. 6 milhões de mulheres a mais no Brasil. E você, um homem, um alecrim dourado, um alecrim azul, um alecrim verde, azul, sei lá, qualquer cor que você queira ser. Ou seja, você não consegue uma dessas 6 milhões de mulheres que estão a mais. Eu que sou mulher, é mais difícil eu conseguir um homem, porque estatisticamente tá faltando um homem. Tá sobrando mulher. Mas não. Você acha que as mulheres do Brasil não te querem, mas as russas vão te querer. Se o que você está oferecendo não é o suficiente para as mulheres aqui do Brasil, alguma coisa você vai ter que se oferecer diferente para a mulher russa. Agora, você está oferecendo para a mulher russa, você chegou a oferecer para a mulher brasileira? Mas aí, se você oferece para a mulher brasileira é interesseira. A mulher russa te ama. Vê como você mesmo acaba falando de forma pejorativa daquela que tá ali do seu lado. Você não valoriza e fica endeusando outras nacionalidades como se viessem com um pacote mais assim, viesse um pacote melhorzinho. Porque é europeia, porque é branca, porque é loira, porque é olho azul. Sendo que na Europa também tem pessoas de outras etnias além dessa cor, mas o padrão é branco, olho azul, cabelo loiro. Entende? O quanto que você parece piada esse comportamento? Sabe, é loucura, cara, é loucura, muita loucura. A gente tem que aceitar cada coisa.
projeção de todos. Ele viu um vídeo de alguém pegando russas e pegando japonesas kawaii e ele já pensou, você homem, viu? Nós Red Pills, o que nós temos que fazer é ir pra Rússia, meu mano. Você é um bosta. Você não consegue transar com alguém que fala a tua língua. Você acha que você vai comer Caraca, mulheres russas assim? eu não tinha ouvido essa parte. Eu te falei, né? Eu tinha assistido até 5 minutos. E os 5 minutos que eu tinha assistido, eu fiz quase 2 horas. Então, graças a Deus, eu tô menos de 2 horas. Eu queria fazer só em 40 minutos, mas vamos lá. Olha a visão fantasiosa do incel. Não, eu vou lá pro Japão, eu vou... Você não sabe falar arigatou gozaimasu, pai. Você não conseguiu transar falando em português, ô seu cuzão. Você vai comer uma mulher japonesa como, mano? Não é, mas aqui lá na Rússia não tem tantas leis de proteção à mulher assim. Esse é o ponto. Ele quer ir num lugar que ele pode bater em uma Isso. mulher e não acontecer nada com ele. É isso. Caralho. Mas aí não lista o Irã, né? Vai lá morar com o Vai Hezbollah, lá. vai lá morar com o Talibã no Afeganistão. Lá a mulher vale menos que o cavalo. Muda pro Afeganistão. Tá maluco, mano. E aí, mais do que nunca, a Red Pill deve ser intensificada. Olha Aí, isso, ó, mano. Aí, ó. Cadê, onde está a lei de proteção digital? Onde estão as autoridades pra pegar o IP desse cara e já criminalizar ele, já prender ele? Tá ligado? Já prender. É isso Mano, mesmo, tá ligado? e- É nenhuma ideia pra Red Pill, não. Eu não tô falando que esses dois homens são. Esses dois aqui estão falando com o Cauê. Ou esse rapaz aqui que não tá o nome dele. Tem um negócio escrito aqui: Luad Comics. Não tá. Controles voadores, enfim, não aparece aqui o nome dele. E eu já ouvi, mas não. Enfim. E aí eu te pergunto: por quê? Voltando. Possa ser que eles não sejam perfeitos. Mas assim, eu prefiro alguém falando algo com sanidade que vá fazer o bem do que vindo cagar regras que a própria pessoa não tem uma vida ilibada. Finge ter. Finge. E cagar regras que vão matar pessoas. Eles dois aqui, eu não sei como é na vida. Espero que eles tratem bem as mulheres. Eu espero que eles não estejam... Mas assim... A fala deles vai... Vamos lá. Tem eles aqui que podem tratar a mulher mal. E tem o outro que diz ser homem de Deus. Não tô falando que eles não sejam. Veja bem, tem um padrão aqui. Tem um padrão de homem desses dois aqui. E tem uns outros dois padrões ali que se dizem mais próximo do que seria o jeito correto de ser homem. E aí eu te pergunto. Você olha para aqueles dois padrões. Os dois têm comportamentos ridículos no privado. Mas um, quando vai no microfone, fala barbaridade que coloca a vida da mulher em risco. O outro fala coisas que, pelo menos, mesmo que ele não esteja um comportamento ilibado, ele pelo menos não tenta forçar e não coloca a vida de mulheres em risco. Ponto. Simples assim. Não é para ser perfeito. Não é para você ser um príncipe encantado, até porque príncipe encantado não existe só para mulheres de um certo fenótipo. Para mulheres pretas, nunca existiu príncipe encantado. Não em regra. E eu não tô me dando de coitadinha, não. Eu tenho a minha vida, eu vou continuar vivendo minha vida enquanto Deus me der vida. Saúde tá faltando. Falta ele me curar do câncer, né? E aí, você vê esses dois homens, eu não sei o que eles fazem no privado. Mas eu espero que não seja algo que depois queime o filme da fala de vocês. Mas a questão é, independente do que eles façam, a fala deles na internet, independente do que eles façam, não estou falando algo de barbárie não, hein? Eu não estou falando algo que seja criminoso não, hein? Eu estou falando algo dentro da razoabilidade, certo? Eles estão ali e eles não estão falando algo que vai colocar em risco a vida de uma mulher. Aí tá. Aí vem um homem que se diz homem de Deus e solta as coisas assim. E tá colocando a vida da mulher em risco. Por quê? Porque ele quer que ali, naquele espacinho dele de 4 paredes, ele continue mantendo os controles que ele tem. Mesmo que seja de forma
Caraca, é muito estranho isso, né? Que é essa caneta aqui é... Essa caneta aqui. Eita, caiu lá. Eu acho estranho que é tipo assim. Isso aqui é uma caneta vermelha, certo? É vermelha. É vermelha? Não, ela é azul. Mas ela vestiu uma roupa de caneta vermelha. Aí essa roupa de caneta vermelha, né? Ela passar... Não, deixa eu fazer isso aqui que é melhor. Enfim, vamos lá. Vestiu essa caneta vermelha. Para ela passar... Ai, não, deixa eu fazer isso aqui. Porque senão daqui a pouco vai dizer que é coisa de partido. Povo doido. Deixa eu trocar aqui. Qualquer que eu for vai dar bosta. Frozen. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver se vai isso aqui. Isso aqui eu acho que não vai dar problema não. Pelo amor de... Não, isso aqui dá pra ver. Isso aqui vai. Acho que isso aqui vai. Não vai dar problema. Acho que vai. Isso aqui tá vestindo uma roupa preta. Você tá vendo aqui, tá preto. Só que não é preto. É azul. Ele quer continuar sendo azul, mas ele, para a sociedade, tem que ser preto. Aí, o que ele faz? Ele fala abobrinhas sendo azul. Porque, tipo, as abobrinhas que ele faz mostra o quão cruel ele é sendo azul. Mas como ele tá vestido de preto, as pessoas, e a forma que ele fala, tipo, as pessoas relevam. Fala um monte de crueldade vestido de preto. E um monte de crueldade que ele pensa sendo azul. E que é característico do azul. Só que quando a pessoa olha e vê preto, fala assim, não, isso aí é um homem de Deus. Isso é um servo de Deus, é ilibado. Não. Com as falas dessa pessoa, que você está ouvindo, mas você não está escutando, tem um vídeo meu que fala sobre isso. Ele está mostrando que ele é azul, que ele não é preto, que as falas dele condiz com questão de ser azul, mas só porque ele mostra socialmente algo que você quer ver, e ao mesmo tempo ele fala algo que você quer ouvir, você aceita qualquer barbaridade. Será que vocês entendem essa loucura? Que é um negócio assim que eu olho e falo assim, não é possível. Não é possível, mas é. Tinha que prender todos, E entendeu? sabe o que é pior? Uma parcela da galera que faz esses tipos de post, depois mete aquela que a gente comentou no último programa. Mas é humor. Isso aqui é só uma piada. Isso aqui, tipo, de alguma forma a pessoa tenta falar, vocês estão me levando muito a sério, gente. Calma. Sempre é assim, mano, quando aperta, tá ligado? É foda, mano. Cara, mais uma vez eu vou recomendar, procura lá Machosfera na Netflix, assiste o documentário, tem muito a ver com essas figuras e esses discursos. Eles estão diariamente ensinando toda uma geração esse tipo de coisa. A mulher não é igual, toda mulher é interesseira, mulher não vale a pena. Pra conquistar a mulher é desse jeito, aí fala como se fosse pra conquistar uma quest do Zelda. Ela não é um humano, ela é uma missão. Ela é um pedaço de carne, mano. Tá ligado? Esses caras estão prosperando. As autoridades precisam enrijecer. Essa PL da misoginia é um bom passo. Precisa de mais coisa, entendeu? Demorou até pra gente ter umas paradas assim, né, mano? A gente viu essa crescente das Red Pill, a Sardá fala bastante sobre isso, né? Esses caras se sentindo à vontade pra ser totalmente misógino nas redes sociais, ó. Sim. Já tava na hora de passar a tesoura nisso daí, mano. Tava na hora já. E a gente precisa realmente continuar trabalhando pela criminalização do movimento Red Pill. E aí a pessoa que... E aí o Brasil tem que ser essas poucas ideias que nem é com... Eu sou nazista. Opa, preso. Toma, acabou. Não tem conversa, é crime aqui. Exato. Você é Red Pill? Preso. Foda-se. Aliás, falando nisso, aquela argentina que foi racista no Brasil, ela tá proibida de sair do Rio de Janeiro, mano. Pois tá correndo o processo dela lá, tudo, mano. E ela Não, já até fiz um vídeo já do pai dela, que ele fez a mesma dança que ela fez. Eles são racistas, acabou, pronto, acabou. Eles conseguiram. E eles conseguiram fazer, conseguiram embranquecer o país, e conseguiram embranquecer o país até na questão da certidão. Casais interraciais, quando acontecem de ter, independente da cor de pele que a criança nasce, ela é registrada como branca. tá tentando voltar pra Argentina. Mas na prática ela sofre barbáries, né? Se ela for preta, ela vai sofrer racismo. Pronto, acabou.
Tanto que, acho que foi na ONU que rolou aquela votação de a escravidão. Sabe que eu vou falar um negócio assim pra vocês, assim. E eu vou sempre, quando eu lembrar, eu vou estar repetindo. Se o que você fez, quando você tipo assim, você praticou uma brincadeirinha com alguém na sua infância. Foi só uma brincadeirinha, ou você está praticando uma brincadeirinha agora. Se alguém decidir fazer essa mesma brincadeirinha, né, com o seu filho ou a sua filha, ou decidir fazer essa mesma brincadeirinha com você, eu vou escolher qual é o tipo de pessoa, mas vai ser a mesma brincadeirinha. Vai continuar sendo brincadeira? E tipo, veja bem, eu tenho que ver a proporção. Tipo, você é preto, você é branco, é preto, enfim. Tem que ser uma brincadeira que seja proporcional à brincadeira que você fez. Porque às vezes pode mudar o fenótipo da pessoa. Aí você me diz. Se quando o seu filho estiver grande na minha idade, se ele vai chegar e vai falar, ih, foi brincadeira mesmo. Ou ele vai falar, traumatizado, ou até mesmo tirou a vida, se desviveu. Porque não aguentou aquela brincadeirinha. Ou você agora. Às vezes você nem tem consciência das barbaridades que você faz. E é muito triste quando a pessoa não tem consciência, mas quando alguém faz uma barbaridade com essa pessoa se sente a pessoa mais ofendida do mundo. E aí você vira e fala assim, mas você é ignorante comigo com frequência, eu tô falando na mesma altura que você está falando comigo. Agora vamos filmar você 24 horas. Como é que você não percebe as barbaridades que você fala? Como é que você não se escuta? E como é que você não escuta o outro quando fala as barbaridades que você fala? Vamos gravar você 24 horas, vou gravar você um mês. Vamos gravar até você esquecer que está sendo gravado. Aí depois a gente faz um Big Brother, ou um compilado do que aconteceu, dos registros, pra você ver. E vamos ver se você vai ter um choque. Caramba, eu falei isso? Ou, mas isso é normal, não é? Então tá, então se alguém falar essa mesma coisa pra você, alguém do, tipo assim, tem que ser, tipo, na meia conjectura, se for branco com branco, ou se for um preto falando pro branco, aí vê a proporção do que seria de um branco falando pro preto, ou de um preto falando pro branco. Entende o que eu tô falando? Só que isso que eu tô falando são, de novo, conjecturas. São, assim, hipóteses. São coisas que possivelmente vai ser difícil de acontecer. Só que a gente tenta puxar puxar a consciência da pessoa que te agrediu. Até porque, às vezes, você não quer resolver as coisas com tudo na justiça, não quer resolver tudo na processando. Você quer tentar resolver porque aquela pessoa faz parte da tua vida. Até que chega um ponto que você chuta o balde e fala, vai pro caramelo mesmo. Vai pra Pindamonhangaba mesmo. Ué, você não é assim comigo, então você, pronto, acabou. Aí você decide até quando tá salubre viver desse jeito. Se compensa viver desse jeito. E elimina essa pessoa da sua vida. Escravidão ser considerada o pior crime já feito. Elimina essa pessoa da sua vida, não é desviver a pessoa não, tá? É se afastar. Tá? Pela humanidade, Gana propôs isso. Um reconhecimento global de que a escravidão foi o pior crime já cometido pela humanidade. E aí a Argentina, os Estados Unidos e Israel, se eu não me engano, foram os que votaram contra, mano. Pois é, lógico, né? O Milei, que bate no peito, inclusive, diz, sou sionista, sou o presidente mais sionista que já teve aqui. Só que ele consegue ser nazi ao mesmo tempo, tá ligado? Ele consegue, ele é racista pra caralho, ele é um merda, né? E é curioso, né? Israel, Estados Unidos... Eu não sabia que Gana tinha proposto isso. Eu sempre tive um sonho de viajar internacionalmente e eu tenho um desejo de conhecer Dakar, no Senegal. E depois desses últimos acontecimentos, esse desejo aumentou cada vez mais. Eu queria muito ter essa oportunidade, sabe? Nessa vida, de fazer isso. Mas enfim.
Argentina. 3 países que são usados como exemplos por um monte de liberal brasileiro de civilização. Os caras foram os únicos 3 que se negaram a reconhecer a escravidão como o maior crime já cometido na humanidade. Tá ligado? É isso aí, né, mano? Então, eu não sei se esse dado que ele tá falando é verdade. Lembrando, eu tenho a dúvida. Vou no Google. Agora eu quero só terminar de ver esse vídeo aqui, porque já tá quase no final. Mas tá na dúvida, ó. Vamos lá. Gana propôs que a escravidão foi o pior crime cometido na humanidade. Quem foi contra? Luiz Gama, não é Gama. Ah, é Gana. Gana é o país. Em março de 2026, a Assembleia da ONU aprovou a resolução. Ó, quem foi contra? Estados Unidos, Israel e Argentina. Ponto. Eu sempre pesquiso aqui no Google, foi confirmado. Ó, abstenções. Houve 52 abstenções, a maior parte formada por países europeus, incluindo o Reino Unido, Portugal e Espanha. Você sabe que abstenções são a que a pessoa não quis votar. É isso, não é? Só pra loucura, ó. Abstenção. Abstenção, o que é? É o ato de não participar de uma votação. Não quis votar. Eleição, decisão, renunciando voluntariamente ao direito de voto ou escolha. Não quis votar. Não quis votar, basicamente isso. Então nós temos 52 países que não quiseram votar. Apesar de oposições e abstenções, a resolução foi aprovada com 123 votos a favor, incluindo o Brasil. Oh, graças, Brasil, graças. Estabelecendo que os Estados-membros devem considerar pedido de desculpas e contribuir para fundos de reparações históricas. Acabou. Classifica o tráfico transatlântico de escravizados africanos como um crime mais grave contra a humanidade. Eu não sabia disso, ou pelo menos se eu ouvi, não tinha prestado atenção. E esses meninos nessa conversa aqui, numa conversa de Red Pill, me deram essa informação. Já vou salvar aqui porque eu quero depois falar sobre isso. Então, bom, mano, não tem muito o que falar. O Nicolas usou de fake news, os incels estão em choque, mas isso é, por hora, uma pequena vitória contra esses caras aí, sim, contra essa onda de violência que as minas vêm sofrendo no Brasil. Mais uma vez, é tempo de dar uma olhada. Quem que deu like nesse último vídeo do Nicolas? Porque às vezes é alguém que você beijou a boca e pretende beijar de novo, né? Aí exato, você já aproveita e já, ó. Já. Porque daí já não é mais uma questão de bom gosto, cara, é uma questão de segurança pra você, tá, mulher? O cara que está fechado com o Nicolas Ferreira é um potencial agressor, tá? É fato, tá? Não tô falando que quem não está também não pode ser, né? Que daí contrasta essa minha fala. Nicolas usou de fake news. Ponto. Ouviram o que ele falou. Agora eu tenho uma reclamação pra falar com vocês. Eu tentei colocar o meu vídeo nesse quadro aqui, só que eu não sou eu não sei fazer edição, não tenho aplicativo de edição assim top pra caraca, né? Pra baixar, então. Aí vocês colocaram esse quadro aqui, não está... Essa forma desse quadro aqui não está enquadrado. Não está justificado. Tá vendo aqui? Tortíssimo. Aí na hora que eu tentei colocar um vídeo assim, até usei o 3D pra tentar endireitar, não consegui. Fiquei muito chateado, porque eu queria ter colocado um vídeo aqui pra meio que parecer como se eu fosse uma televisão aqui no fundo. É uma reclamação. Não gostei. O dia da exaltação chegou. Finalmente, depois de recusar a humilhação, eu tomo posse na minha cura. Mantenho firme no céu os meus olhos erguidos, não deixo a gravidade me sucumbir. Eu tomo posse na minha cura. Como o H me renovo, essa dor me fortalece e sigo em frente e não desisto. Eu tomo posse na minha cura. Eu
toma posse.